Pastor Samuel, meu irmão tem 3 minutos para a sua pergunta. Fique à vontade. Ok. É uma pergunta baseada num texto de... Uma pergunta baseada no texto de Lucas 20, 37 em diante ali, né? Aparentemente, a pergunta não tem a ver com o tema, mas sim tem a ver. Por que tem? Porque a maioria das pessoas, eles vão defender um posicionamento assim, Moisés não ressuscitou. Daí se perguntar por quê? Porque não tem essa frase na Bíblia, Moisés ressuscitou. Então, esse tipo de interpretação, esse tipo de expectativa quanto ao que está narrado na palavra é o correto? Ou o leitor devia estar atento a outras informações para chegar às suas conclusões? Né? E Jesus aqui, eu penso que em Lucas 20, ele está nos transmitindo uma informação importantíssima. Veja qual a conclusão que Jesus ele tirou de uma determinada frase. O que você extrairia dessa frase? Disse mais, né? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, o que você consegue tirar dessa frase? Eu sou o Deus de... Esse é o monte da sarça, né? Quando Moisés está diante da sarça, Deus veio se apresentar para ele, trazendo para ele, né, a convocação para ser o libertador do povo de Israel. Ele chega e quando Moisés o questiona, né, mas e quem é o Senhor? Como que eu vou lhe apresentar diante do povo? Eu serei porta-voz de quem? Daí Deus se apresenta dessa forma. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Com essa frase, Jesus, ele conclui que o que está sendo indicado ali? Jesus, ele vai dizer que com isso, Deus, Moisés, né, ele está mostrando a realidade da ressurreição. Né? Ele está indicando que a ressurreição é uma verdade. Se você estivesse fazendo a tua leitura, ou se você estivesse ouvindo essa frase de Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você iria extrair dessa frase, que ele está ensinando sobre a ressurreição. E por que Jesus conclui isso? Ele vai explicar, né? Mas a explicação já é uma a mais. A conclusão de Jesus foi só na frase, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como que você chegou a Jesus a essa informação? De Jesus explica, eu não sou Deus de mortos, eles estão mortos naquela ocasião, então a única maneira de eu ser Deus deles, eu estou indicando com isso que um dia eles vão passar pela ressurreição. E a pergunta é essa, nós temos mais informação para acreditar que Moisés ressuscitou, ou Jesus tinha mais informação para dizer que haveria ressurreição com a frase eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Essa é a pergunta. Existe mais informação? Tem duas conclusões. Uma delas é de Jesus, extraída lá de Êxodo, onde Jesus fala assim, lá ele está indicando que existe ressurreição. E existe outra conclusão, Moisés ressuscitou, que essa é nossa. Daí eu digo, quem tem mais material, mais texto bíblico para justificar a sua conclusão? Somos nós, temos mais informação para dizer que Moisés ressuscitou, ou Jesus tinha mais informação para dizer que a frase eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era uma indicação da ressurreição? Irmão, tem 5 minutos. Se eu não tiver compreendido, depois o Samuel me corrija, por gentileza. Bom, pelo visto, a questão dele é se ele possui, ou seja, o grupo da qual ele pertence, possui mais informações acerca da ressurreição de Moisés, ou se o próprio Cristo tem mais informações sobre esta suposta ressurreição. Né? Eu creio que quando Cristo fala e que os mortos hão de ressuscitar também, ou mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Né? Bom, esse texto não é base nenhuma para crer-se que Moisés ressuscitou, né? E, obviamente, que Deus tem conhecimento de todas as coisas, né? E ele sabe se, possivelmente, Moisés ressuscitou dentre os mortos ou não, né? Então, assim, se eu entendi a questão do senhor Samuel, qualquer texto, por exemplo, como Judas, capítulo 1, versículo 9, e os demais citados, como também ali a transfiguração,
não nos dão suporte para crer de que realmente esse grande patriarca teve o seu corpo ressurreto, né? E o que o texto está falando em Lucas, capítulo 20, versículo 37, é que naquela situação, enquanto Moisés estava diante da sarça ardente, Deus se apresentou para Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Pois eu sou Deus de vivos, né? Não sou Deus de mortos, né? Ou seja, todos estes grandes patriarcas se encontram vivos na presença de Deus, né? É o mesmo que ocorre na transfiguração, né? Nós observamos ali a pessoa do profeta Elias e a pessoa de Moisés, né? E até podemos observar que Moisés também está vestido, né, de vestes resplandecentes, né? É a mesma informação que nós temos no livro de Apocalipse das almas recebendo vestes brancas, né? A possibilidade de um espírito, de um santo que está junto do Senhor, também receber vestes, né? E ali a gente observa que Moisés está, naquela visão, uma visão real, Moisés está presente em espírito e não poderia estar em corpo, porque Cristo não havia padecido na cruz do Calvário e não havia ressuscitado como sendo as primícias dentre os mortos, né? Então Moisés, em hipótese alguma, poderia estar, naquele momento da transfiguração, com o seu corpo ressurreto, né? E a gente entende que é necessário a gente compreender ao certo a palavra de Deus. Eu volto a insistir. Se a gente não considerar Cristo como os primeiros frutos, nós vamos partir para outras estradas, para outros caminhos, vamos percorrer outras direções, e o Senhor não vai estar na nossa companhia, porque será algo fora da palavra de Deus. Obviamente que não existe nenhum texto falando sobre a ressurreição de Moisés, por isso não vou exigir do senhor Samuel: olha, me prove um texto bíblico falando que Moisés ressuscitou, porque nós sabemos que não tem, né? E também existem outros pontos importantes na Bíblia que nós sabemos que é verdadeiro, que também não existe um texto claro, né? Então, mas tendo outras ferramentas, temos outros versículos, outros textos bíblicos, e como base, como apoio para nós não podemos desrespeitar aquilo que Deus estabeleceu, né? Jesus Cristo foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, com o corpo ressurreto de glória, nos garantindo a ressurreição. Isso, inclusive, a ressurreição do corpo físico de Moisés. Então, ou seja, Moisés é um grande homem de Deus que ainda se encontra na presença do Senhor, aguardando o dia da ressurreição do seu corpo físico, né? E não havendo a possibilidade dele ter ressuscitado há anos atrás, até mesmo do ministério de Cristo e da sua morte sobre a cruz do Calvário. Amém. Deus abençoe, irmão Jefferson. Irmão Samuel, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Ok. O Elias Soares, né, quando debatendo esse tema, ele faz uso de uma frase que deve ser repetida por a maioria das pessoas que tem um posicionamento semelhante ao do Elias e do Jefferson, né? Ele diz assim, né, que não é uma frase dele também, mas só estou dizendo que ele repetiu. O que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Que parece ser uma frase excelente, né? Coisa fantástica, né? O que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Só que é evidente que cada ser humano tem uma sensibilidade diferente do outro para fazer uma leitura da palavra de Deus e extrair dali determinadas informações. Nós não somos padronizados, onde todos têm a mesma capacidade de leitura e de compreensão do texto. Não. Cada um tem a sua capacidade. Tanto é que alguns se destacam sendo grandes teólogos, grandes mestres, grandes ensinadores, né? E outros sempre só vão papar o sermão, só vão... Porque não tem essa capacidade, é diferente de pessoa para com pessoa. O que Jesus está nos ensinando no texto que eu propus aqui, a minha pergunta, é que ele, evidentemente, quando ele fala assim, Moisés indicou algo sobre a ressurreição, baseado só numa frase, quando ele usa a expressão indicou,
Ele está querendo dizer que não é porque ele é Jesus que ele chegou àquela conclusão, não. Era uma indicação feita já desde o tempo que o texto foi escrito, em que alguém que fosse sensível na leitura podia chegar à mesma conclusão. Se a gente for ver como que é escrito o Novo Testamento, a gente vai ver que boa parte deste conteúdo das cartas, por exemplo, de Paulo, é resultado da sua sensibilidade diante do Velho Testamento. Então, ele faz uma leitura lá, e ele vai ler um ponto, e a sua sensibilidade vai aplicar à igreja, às situações que a igreja está vivendo. Então, eu não posso me posicionar diante de um texto e ficar esperando frases prontas. Moisés ressuscitou. Ah, não tem? Então não ressuscitou. Não. Aqui nós temos que juntar as informações. Então, que informações nós temos? Disputa por um corpo. Né? Não é pela alma, é pelo corpo. O corpo que é algo insignificante na mentalidade de quem crê na imortalidade da alma. Mas eles estavam lá disputando. Tá, se Satanás ganha, o que ele ia fazer? Alguns dizem, não, ele ia fazer idolatria. Não, mas daí Jesus, Deus já tinha sepultado este corpo. Deus do céu podia falar, não mexa no corpo que eu sepultei. Ficaria fácil. E o Everson, em todas as perguntas, todas as suas respostas, ele correu a Coríntios. Né? Que é o que eu digo. As pessoas vão se apoiar sempre em Coríntios, né? Jesus é as primícias, só que não estão extraindo a compreensão correta do que é as primícias. Existe uma sequência para que as primícias possam ser caracterizadas. As primícias estão amarradas com as demais festas. Não pode ser as primícias sem a Páscoa. Como que vai ressuscitar sem a morte? E a morte não é uma morte qualquer, tem que ser uma morte vinculada com a Páscoa. E na Páscoa, quem que morre? O Cordeiro de Deus. Nós defendemos que Moisés é o Cordeiro de Deus? Não. Então, a ressurreição de Moisés, de maneira alguma, caracteriza as primícias. Está tudo amarrado, se a gente for ler. Os dias estão amarrados. Ó, a primícia acontece num domingo, 50 dias depois está acontecendo o Pentecostes. Está tudo amarrado. Então, não dá para você olhar só para o fato de alguém ressuscitar e dizer, não, é as primícias. Não. Pode ter ressuscitado 1 milhão de pessoas antes de Jesus. Se o passo a passo descrito em Levítico 23 não se cumprir, não se caracteriza as primícias. E as primícias estão amarradas com a Páscoa, com os pães asmos e com o Pentecoste. Então, tem que ser, para caracterizar as primícias, uma ressurreição que esteja vinculada com a morte e que depois dessa ressurreição aconteça a Páscoa. Aconteça o Pentecostes. Aconteceu um Pentecostes depois da ressurreição de Moisés? Não. A Páscoa foi a morte de Moisés? Não. Então, não adianta ficar usando só a frase, as primícias, as primícias, as primícias, repetindo sem a compreensão do que é as primícias, né? Então, poderíamos falar mais coisas, mas o tempo se esgota, né? Então, a gente tem que ser assim, mais criterioso. Aprendamos de Jesus que, ao fazermos a leitura, podemos extrair coisas mais profundas da palavra de Deus. Irmão Jefferson, o irmão tem 3 minutos para a sua pergunta desse terceiro bloco. Fique à vontade. Eu vou me ater a essa próxima pergunta. Depois, posteriormente, eu vou fazer alguns comentários na minha oportunidade sobre o que foi dito pelo senhor Samuel. Senhor Samuel, em Deuteronômio, capítulo 34, a Bíblia descreve que Moisés morreu, passou pelo processo da morte física, e o Senhor sepultou o corpo de Moisés em um local que até hoje não é de conhecimento de nenhuma pessoa. Mas antes de Moisés passar pela morte física, Deus separou Moisés dentre os filhos de Israel. Deus levou Moisés àquela região, àquele monte, e conversou com Moisés, mostrou ali a terra prometida, né? E disse, Moisés, esta é a terra que eu tenho prometido para Abraão, porém você não passará para lá, né? Ou seja, a minha pergunta, a minha questão, por que todo este cuidado de Deus? Por que toda essa dedicação? Qual era o propósito? Qual é o objetivo do Senhor em manter aquele homem, Moisés, afastado do povo,
distante do arraial de Israel, aonde ele ficasse somente na companhia do Senhor, e ali ele pudesse passar pela morte junto do Senhor. E aquele homem, passando pelo processo da morte, Deus sepultou o seu corpo. Porque todo este cuidado de Deus em manter afastado de Israel, manter a sós com o Senhor, e Deus preparar o sepultamento, né, de Israel, de Moisés, sendo que Deus iria ressuscitá-lo, né? Porque todo esse cuidado de Deus, se o propósito de Deus seria uma ressurreição deste homem, né? Porque a princípio Deus tomou essas iniciativas, já que o objetivo seria uma ressurreição deste personagem bíblico. Amém. Irmão Samuel, o irmão entendeu a pergunta? Entendi. A pergunta do irmão F foi no sentido assim: se Deus tinha a intenção de ressuscitar Moisés, por que iria revelar para ele, né, dar as visões, né, da terra prometida? Então, Moisés, ele tinha no seu coração um desejo assim, muito grande de entrar na terra prometida, né? Ele tinha uma expectativa tremenda, só que ele tinha acabado pecando numa ocasião, né, com respeito à rocha lá, ele e seu irmão, e Deus orientou, ó, devido a essa falha, vocês não vão poder entrar na terra prometida, vocês vão morrer antes, né? E Moisés até tentou, né, mas Deus falou, não vamos mais falar sobre isso, e ele realmente iria morrer. Daí entra a pergunta dele, né? Deus leva ele para o monte e vai dar para ele visões, né, da terra prometida. Ó, talvez Deus tenha dito, né, ó, aquele pedaço de São ali vai ficar Rúben, ali fica Manassés, ali fica Efraim, ali fica... Então ele foi mostrando a terra, né? E por que ele faria isso se Moisés, ao morrer, logo depois ele iria ressuscitar? Qual a razão disso? Daí tem a ver com uma característica de Deus. Deus, ele tem este método, este meio de nos tratar. Durante o período que nós passamos por este mundo, a gente pode ter sempre uma certeza, né? Deus vai conceder a cada um que passar por este mundo o melhor dentro das possibilidades, né? Na possibilidade de relacionamento, mas no que depender de Deus, ele vai querer que cada segundo que a gente passa aqui seja o melhor. Então, a intenção de Deus é essa, né? O apóstolo Paulo ele até vai dizer assim, né, que eu tenho por certo que as tribulações, as dificuldades que eu passo neste mundo não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Ele vai dizer assim também, né, que aquilo que o olho não viu, né, que isso não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Deus, então, tem preparado para nós coisas grandiosas no futuro, mas ele concede a cada ser humano, dentro do que é possível, a melhor vida aqui neste mundo também. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai demonstrar isso, né, em Atos, capítulo 14, quando ele e Barnabé estão em Icônio, em Listra, né, e é feito um milagre. Quando o milagre é operado, os moradores da cidade vêm para tentar adorar ele, e ele se escandaliza, não façam isso, adorem ao Senhor, né? Deus vai dizer assim, que mesmo Deus sendo rejeitado, Atos 14, né? Mesmo Deus sendo rejeitado pelo povo, qual é a maneira de Deus tratar este povo, né? O verso 14, verso 15, né? Atos 14, 15. E vos anunciamos o evangelho para que saiam dessas coisas vãs e convertai-vos para o Deus vivo que fez os céus e a terra, né? Contudo, mesmo ele sendo desprezado, né? Ele diz assim, contudo, não deixou de ficar sem testemunho de si mesmo, trazendo o bem, dando do céu a chuva e nas estações próprias, né? Enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Para quem que Deus conduzia a chuva nas estações próprias? Para quem que Deus concedia, tentava encher o coração deles com alegria? Esses são aqueles que rejeitaram a Deus, os povos pagãos. Então, se a gente for em Atos 14, né, principalmente ali do verso 14 em diante também, Paulo está demonstrando essa característica de Deus, que Deus quer dar o melhor para cada ser humano que passar por este mundo dentro do que é possível. Então, por mais que para nós não seja lógico
o fato de Deus, Moisés vai ressuscitar, não tem razão nenhuma para ele dar essas visões. Só que Moisés ainda estava vivo, ele ainda tinha algum tempo de vida neste mundo, e Deus queria que estes últimos instantes de vida fossem o melhor dentro do possível. Era possível ele entrar na Terra Prometida? Não era, porque ele tinha pecado, mas era possível que Deus desse a ele visões da Terra Prometida, e por isso que Deus fez. Porque Deus é uma característica de Deus, não é um mérito nosso, não é um mérito de ninguém. Deus, ele quer tratar o homem dessa maneira, sempre fazendo por este homem o melhor possível. E foi por isso que ele deu as visões a Moisés. Amém. Irmão Jefferson, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Bom, senhor Samuel, fico muito agradecido pela sua fala, pelo seu comentário, mas o foco não é bem as visões que Deus deu para o seu servo Moisés, ali no alto daquele monte, mostrando ao longe a terra prometida. A pergunta foi em questão, por qual razão Deus manteve o patriarca Moisés, aquele grande líder, ausente, distanciado do arraial de Israel, e por qual razão Deus sepultou ali o seu corpo físico, ocultando a todos a sua localização. Por qual razão Deus agiu desta forma, se iria ressuscitar este corpo, e segundo algumas tradições rabínicas, algumas pessoas, até inclusive alguns adventistas até de renome, defendem de que alguns grupos de judeus acreditam que Moisés de fato ressuscitou, né? Então, por que Deus iria ocultar o local do sepultamento do corpo de Moisés? Ou seja, resumidamente, Deus ocultou o corpo de Moisés, né? Se ele iria ressuscitar este corpo em glória e seria conhecido a todos esta informação. Não faz sentido algum, né? Então, o que nós podemos observar que Deus manteve este homem separado do povo, Deus tratou com este homem, disse, olha, você não vai entrar na Terra Prometida. E a Bíblia descreve que Moisés, servo do Senhor, veio a falecer e Deus sepultou aquele corpo e ponto final, Deus ocultou aquele corpo, né? E até os dias de hoje, nenhum ser humano, nenhuma pessoa tem ao certo a localização deste corpo, apesar de ser um local muito turístico, de haver um memorial em relação ao corpo de Moisés, a localização exata, ninguém tem conhecimento, né? Então, de acordo com Judas, capítulo 1, versículo 9, nós podemos observar a disputa entre aquele arcanjo, que também não é Jesus, entre a pessoa de Satanás, não foi para ressuscitar aquele corpo, né? Foi para que aquele corpo não fosse ocultado, né? Que aquele corpo não ficasse no local escondido em que os filhos de Israel não tivessem acesso ao local e acesso às informações exatas de onde aquele grande homem havia sido sepultado, né? Então, Deus, passo a passo, com grande sabedoria, como ele sempre age, Deus manteve aquele homem afastado dos filhos de Israel, preparou um local para o seu sepultamento e, assim, resumiu e finalizou a história daquele grande patriarca. E ele, até os dias de hoje, aguarda a ressurreição do seu corpo físico. A sua argumentação de que existe um processo para as primícias, como eu mencionei no outro questionário, a semente, né, a semeadura, né, é necessário ser levado ao templo, ao sacerdote, né, e você diz que tudo está amarrado para que possa se cumprir na pessoa de Cristo. Isso não lhe ajuda na questão da ressurreição de Moisés. E nós não podemos esquecer, por exemplo, quando se fala das primícias, quando se fala da colheita, realmente os primeiros frutos. Não tem como fugir, não tem como dizer, não adianta falar, olha, a lei das primícias, a lei da colheita realmente eram os primeiros frutos que eram apresentados, mas quando chega em 1 Coríntios capítulo 15, olha, não é o primeiro da ressurreição, mas é o mais importante. Isso aí é uma incoerência muito grande da parte dos senhores. Outro ponto também, a Bíblia descreve que existia uma grande possibilidade, a gente pode ver em relação àquele corpo,
dele ser idolatrado, dele ser cultuado. Por essa razão, Deus tomou toda essa iniciativa, todo esse cuidado de mantê-lo em um local secreto, em segredo, né? Não há margem alguma, não há possibilidade alguma de nós chegarmos ao entendimento de que Moisés passou pela ressurreição e tem um corpo glorioso, né? E a gente tem que observar que as raízes são santas, as massas também, ou seja, Cristo é as primícias, né? Através da ressurreição de Cristo que nós recebemos as bênçãos, né? A garantia da ressurreição dos nossos corpos físicos, né? Daqueles que já descansam no Senhor, e nós também que possivelmente podemos tombar nessa peleja, nessa batalha, e termos a garantia da ressurreição dos nossos corpos, né? E vocês têm agora 2 minutos para suas considerações finais. Irmão Samuel, fica à vontade. Eu acho que deve despertar, sim, essa conversa, assim, né? O ponto principal, na mente de todo mundo que se posiciona contra a ressurreição de Moisés, é as primícias. Então, a pessoa tem que compreender corretamente as primícias. E entender que primícias não é referência apenas à ressurreição. A primícias é uma festa que está interligada, não está separada, está interligado com a festa da Páscoa, que tem a ver com a morte, né? Com a festa dos pães asmos e com a festa do Pentecostes, que acontece 50 dias depois da primícia. Então, está tudo interligado essas festas. Por que estão todas amarradas? Para apontar para um ponto específico, que é a ressurreição de Jesus. Alguém ressuscitou antes de Jesus as primícias? Não. Porque primícias não é apenas ressurreição. Não é só isso. É ressurreição amarrado com Páscoa, com Pentecostes e com pães asmos. E com apresentar-se no santuário diante do Pai. Se todos esses fatores não acontecerem, qual é o resultado? O resultado não é primícias, é igual a um pão. O que é um pão? Um pão é a mistura correta de trigo, água, ovos e, sei lá, algum incremento que a cada cozinheiro, padeiro quiser colocar. Se eu pegar só trigo faz pão? Só trigo não faz pão. Então, só ressurreição faz primícia? Biblicamente, não. Eu tenho que ter todos os ingredientes juntos para dizer primícias. Assim como eu tenho que ter todos os ingredientes juntos para dizer isso é um pão. Assim como eu amasso, coloco, ponho no forno, quando sai prontinho cheirando é o pão, a primícia tem que ir diante do sacerdote no santuário celestial para dizer primícias. Então, se não acontecer todos esses fatores, não é primícias. Bem, queridos irmãos, eu gostaria muito de agradecer a pessoa do senhor Samuel por aceitar dialogar comigo através deste canal, através deste meio de comunicação. A gente já se conhece há um bom tempo, como eu disse no início do debate, tenho um prazer muito grande de conversar com ele, apesar dos pontos que nós discordamos, né? Tenho a certeza que ele é um homem de bem, um pai de família, um cidadão de respeito, e eu peço a Deus, pela vida dele, que ele possa continuar se dedicando à leitura bíblica, e que Deus possa conceder a ele a graça de compreender alguns pontos conforme a vontade do Senhor, né? Eu, porém, discordo completamente de que Moisés tenha ressuscitado, ou esteja atualmente com o corpo ressurreto. Como ele disse, todas as festas apontam para Cristo, né? Tudo se cumpre em Cristo, porque Cristo é o primeiro dentre os mortos, né? Se ele não for o primeiro dentre os mortos, ele for somente o mais importante, perde todo o sentido as festas, principalmente as primícias e a colheita, né? E Jesus Cristo ressuscitou um dia após o sábado, segundo a palavra de Deus, onde os primeiros frutos eram movidos diante da presença do Senhor. Tudo isso se cumpriu na pessoa de Cristo, né? E não pode acontecer um indivíduo, uma pessoa ressuscitar de forma gloriosa, o seu corpo não passar por uma corrupção, uma decomposição, antes de que tudo possa se cumprir em Cristo, né? Essa situação de que foi um cheque pré-datado, né, foi uma garantia. Irmãos, nós precisamos nos ater à palavra de Deus, né? Cristo é o primeiro dentre os mortos para a glória de Deus.